resolvi passar pela transição capilar e vou contar para vocês por que eu tomei essa decisão. Bom, em junho desse ano, né, eu fiz a minha última progressiva e dessa progressiva que eu fiz, eu senti que deu muita caspa na minha cabeça, sabe? Uma caspa muito forte, eu tive feridinhas e a pele ficou muito sensível, sabe? Ficou bem ardida quando tocava no couro cabeludo. Mas até aí eu falei assim, não, deve ter sido porque passou muito perto, a chapinha, a escova, né? Só que foi passando o mês e aquilo não melhorava, sabe? Continuava ardendo e muita caspa e coçando, sabe? E não melhorava. E junto com isso veio uma alergia respiratória. Então o meu nariz tava muito trancado, eu tava com um pouco de tosse, tive um estado febril também que contribuiu assim com todo esse processo alérgico da cabeça, mais a respiratória. E aí eu falei assim, gente, não é possível. Nunca aconteceu isso, sabe? De juntar uma coisa com a outra, junto com uma alergia respiratória e a ardência na cabeça, né? Que ficou muito incômodo, né? Aí eu falei assim, eu acho que é a progressiva. Então o que acontece? Eu fui pesquisar para saber, né? Qual que eram os malefícios da progressiva. E aí, nessa pesquisa, eu descobri que a Anvisa também proibiu agora as progressivas com ácido glioxílico. E antes da progressiva com formol, né, eu fazia a de ácido. E aí, por orientação da cabeleireira, eu resolvi fazer a de formol porque eu queria fazer umas luzes, dar uma clareada no cabelo, né? Então ela falou, não, é melhor fazer com formol e tal, porque daí fica mais fácil pra gente trabalhar a tintura do seu cabelo. Eu falei assim, ah, tá bom, vou fazer, né? Porque se é assim, né? Na verdade, eu nunca gostei assim de fazer a progressiva com formol, porque eu achava que aquilo lá ardia meu olho, era incômodo, mas eu não tinha tanta noção assim que ela era prejudicial. Prejudicial, assim, fazia muito mal para a saúde, né? E aí eu resolvi fazer. Porque o que eu achava? Eu achava que as progressivas com formol que tinha hoje em dia era aquela que era permitida pela Anvisa, que tem 0,2% de formol na composição. Só que essa porcentagem é para conservar o produto e não para alisar o cabelo. O que acontece é que o formol, hoje em dia, é colocado depois nas progressivas para alisar o cabelo. E eu, inocente, nem pensei nisso. E aí eu fui pesquisar para saber. Aí eu falei assim, nossa, tá muito errado isso, né? E aí eu descobri, né, nesse intervalo, que a progressiva de ácido agora também foi proibida pela Anvisa, né? Agora em julho, né? No começo de julho parece que saiu a notícia do que as com ácido glioxílico também foram proibidas pela Anvisa, porque pode ir na corrente sanguínea e dar problema renal e algumas mulheres relataram problemas, falência renal, então eu falei, vixe Maria, esse negócio não dá, não dá. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou passar pela transição capilar. Só que eu sou uma pessoa que não gosto de esperar para sentir as duas texturas no cabelo, né? Eu sinto que para mim é difícil passar por essa transição que tenha que ficar com duas texturas de cabelo. Então eu falei assim, decidi. Em novembro vou fazer a minha transição capilar, né? Vou esperar crescer um pouco a minha raiz e vou fazer a transição capilar. E algumas pessoas assim falaram: "Ai, você vai ter coragem de cortar o cabelo? Vai como que vai? Você não acredito que você vai ter essa coragem". Eu falei assim: "Não, eu vou ter que ter essa coragem, né?".
Porque o que acontece? Pilar, depois de tudo que eu vi, né, depois dessas notícias que foram proibido o ácido glioxílico, que a diformol já estava proibida há muitos anos também, e eu não tinha, assim, noção que era feito, as progressivas eram colocado formol depois na progressiva, então eu falei assim, não, então se tá proibido, porque realmente, de fato, faz mal. E aí eu falei assim, que a gente não, por que não passar pela transição capilar, né? Eu nunca tive problema com o meu cabelo cacheado. Meu cabelo é bem cacheadinho, sabe? Eu nunca tive problema com ele. O fato de eu ter alisado o cabelo não foi por uma pressão estética, né? Bom, pelo menos assim eu vejo que na época não era assim muito uma pressão estética de alisar o cabelo. Mas na época que eu alisei, aliás, na época que eu resolvi fazer uma modificação no meu cabelo, era para soltar os cachos. Então eu fui numa cabeleireira, fiz a soltura dos cachos, acho que na época chamava cristalização, e aí ela soltou os cachos, meu cabelo ficou enorme. Eu falei assim, nossa, que lindo, que legal, né? Eu adorei, eu achei assim fantástico, ficou muito bonito. E aí, tá bom, ficou assim uma parte meio alisadinha e os cachos formavam assim ao longo, né, do cabelo. Então eu adorei, ficou super bonito. E aí, claro, depois de algum tempo a gente teria que voltar no salão, porque o cabelo cresce e aí teria que ir soltando os fios. Acontece que numa dessas aí, a cabeleireira acabou alisando o meu cabelo. Então, alisou. Uma parte ficou lisa, a outra parte ficou cacheada. E a parte de cima ficou cacheada. Então, ficou cacheado, liso e cacheado. Aí eu falei assim, nossa, e agora? Agora que não tem jeito. Ou eu cortava tudo ali do comecinho, ou eu deixava crescer, ou alisava. Então, eu falei assim, ah, eu vou alisar. Fui numa. Antes disso, passava a chapinha, eu falava, nossa, como que meu cabelo tá comprido, que bonito, né? Pra mim era novo aquilo, porque eu olhava pra mim e via um cabelo comprido, eu falava, cara, que legal, eu nunca vi o meu cabelo assim. Pra mim, e era uma facilidade de tipo assim, ah, vou levantar agora, tô atrasada, então só pentear rapidinho e depois lava o cabelo, depois ajeita e pronto, né? Aí eu falei assim, bom, vou alisar de uma vez. Alisei. E aí desde então eu fui alisando o cabelo. Eu achava aquilo lá muito prático, né? Porque você fazia o alisamento, o negócio ficava liso e pronto. Só que nessa época, eu voltando a lembrar aqui, eu fiquei meio escrava também do secador e da chapinha. Porque toda vez que eu lavava o cabelo, eu teria que secar com a chapinha, secar com o secador e passar a chapinha para deixar lisinho. Porque para mim era 880, ou era cacheado ou era tudo liso. Não tinha que, eu não gosto, não, até hoje se eu olhar, ver aquele cacheado da minha cabeça nascendo, não. Para ser liso tem que ser liso de verdade. Aí eu alisei o meu cabelo e aí fiquei escrava do secador e da chapinha por muito tempo e tinha que ficar modelando e tudo mais, né? E aí teve um dia que em 2019 eu falei assim, cansei de ficar passando secador e chapinha, vou deixar o cabelo crescer. Aí na época eu deixei o cabelo crescendo, tava já, falei assim, vou deixar crescer e eu vou cortar curtinho mesmo, não vou esperar, tava determinada. Assim, ao mesmo tempo que eu tava determinada a passar pela transição capilar, eu não tava querendo muito, porque eu tinha uma insegurança assim com relação ao meu visual, né? E aí um dia na minha loja, que eu tinha uma loja, eu tava mexendo no Instagram, vi lá uma propaganda de progressiva sem formol, que você lavava o cabelo e ele continuava liso, não precisava nem secar o cabelo para ativar produto, nem nada. Falei assim, legal.
Fui nesse salão, né? Adorei, o resultado ficou muito bom, sabe? Lisinho. Eu falei assim, pronto, não tem formol, não tem nada dessas químicas que faz mal para a saúde e tá tudo certo. Fiquei, né? Aí todos esses anos alisando, né? Depois que eu descobri esse alisamento com ácido, então passei por todo esse período alisando com ácido e tudo mais. Sempre usei bons shampoos, bom condicionador, para não ter problema, para o cabelo não ressecar, né? Enfim. E aí, pra mim, tirou aquela escravidão que era ficar ativando e passando chapinha toda vez no cabelo. E aí foi isso, né? Aí sempre fiz com a progressiva com ácido até esse ano, que eu resolvi fazer a com formol, porque eu queria fazer uma morena iluminada, deixar os brilhos no cabelo. E foi aí que eu tive uma alergia na cabeça, no couro cabeludo, eu tive uma alergia respiratória também, porque eu tenho asma alérgica, então é tosse, coriza e assim. E aí eu liguei aos pontos. Falei assim, não, tá errado fazer com formol, não vou fazer mais com formol, e aí então vou voltar pro ácido. A princípio foi isso, falei, vou voltar pro ácido. E aí, entrando na internet, vi que a Anvisa também proibiu a progressiva com ácido. Eu falei, puxa. Aí fui pesquisar, parece que o ácido glioxílico, né, ele, ao esquentar, ele se transforma no formol, né, e aí faz mal para nossas vias respiratórias. Só que, além disso, ele pode cair na nossa corrente sanguínea e se depositar ali nos rins e pode dar um problema renal. Aí eu falei, vixe, e agora? Aí fiquei pensando, chateada, falei assim, caramba, né? Como que eu vou alisar o meu cabelo? Comecei já a pesquisar outros métodos para ver se eu alisava, se tinha um outro produto, né? Até vi que o pessoal alisa com guanidina, alisa com tioglicolato de amônia. Só que assim, é, quase nenhuma cabeleireira mexe com esse tipo de relaxamento capilar, né? Ou alisamento, que ele pode alisar também. E ele também é muito agressivo para os fios, né? E aí eu falei sim. Aí eu pensei, voltei, fiquei matutando isso na minha cabeça, vi algumas pessoas na internet passando pela transição capilar e voltando para minha cidade aqui no Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Numa viagem eu falei, vou fazer a transição capilar e não vou voltar atrás. Então, desde o dia 25, né, de julho agora, eu falei assim, não vou mais alisar meu cabelo. Vou me libertar disso. Porque ao passo que a gente se vê livre, né, de ter aquela trabalheira, de ter o cabelo cacheado, a gente também fica presa a bater ponto todo a cada 3 meses, ou tem meninas que vai quase todo mês para alisar o cabelo, porque o cabelo é mais crespinho e fica mais aparente, o cabelo cresce para cima. E, e aí a gente fica também refém, né, dessa química. E aí eu falei assim, não, eu nunca tive problema com o meu cabelo cacheado. Na época que eu fiz a soltura dos cachos, eu tava assim, meio querendo mudar alguma coisa em mim, mudar alguma coisa em mim. E aí eu falei assim, vou mudar o cabelo, mas no fim virou um alisamento, né? E eu achei um espetáculo quando eu alisei, porque o cabelo, eu falei, poxa, eu posso cortar curtinho, eu posso fazer uma franja, eu posso mudar, né? E aí foi assim, então eu tive cabelo longo, tive cabelo curto, tive cabelo um pouco mais curto que isso. E e para mim foi assim uma para mim foi uma experiência muito legal, porque quando eu tinha cabelo cacheado,
eu não imaginava que poderia fazer cortes no cabelo cacheado, né? Pra, pra gente não é muito difundido sobre os cortes de cabelo cacheado, e tem vários, bonitos, lindos, né? Várias finalizações bonitas. E aí eu falei assim, caramba, eu acho que eu vou cortar o cabelo. Então, é, resolvi passar pela essa transição. Vou cortar meu cabelo em novembro. Meu cabelo já está indo para quase 2 meses já de transição capilar. A raiz já tá crescendo um pouquinho, né? Já tá um pouco, ainda não dá para ver muito, mas já tá um pouquinho. E aí eu vou passar minha transição capilar, decidir e vou ficar com o cabelo curtinho. Se eu gostar, vou manter. Se eu não gostar, cabelo cresce, né? Então a gente não pode se apegar a isso. Então, pra mim, a minha transição capilar é mais por questão de saúde. E eu acho que todas as meninas elas deveriam se preocupar com a saúde. Ai, mas a progressiva nunca fez mal pra mim. Arde na hora, mas depois passa. As meninas que fazem com formol. Ah, o ácido glioxílico também nunca me fez nada, não me aconteceu nada. Só que uma hora pode acontecer. E quando essa hora chegar, a gente pode se arrepender. Então, antes que eu me arrependa de acontecer alguma coisa, eu prefiro manter a minha saúde, a minha integridade em primeiro lugar, porque não vale o valor da estética. E o que eu penso das cabeleireiras que fazem esse tipo de progressiva, esse tipo de alisamento com formol? Eu acho que para elas é um pouco preocupante, porque elas têm o contato diário com isso, né? De manter, de fazer os alisamentos com formol, né? Até mesmo com ácido glioxílico, que ele se transforma em formaldeído quando é aquecido. Então, para elas é muito pior do que para nós, que vai uma vez a cada 3 meses no salão, né? E para elas é muito prejudicial. Veja assim que para os cabeleireiros, para as cabeleireiras, tem uma vasta coisas que dá para fazer com o cabelo. Você pode trabalhar com colorimetria, pode trabalhar com os cortes, pode se desenvolver profissionalmente com os cortes de cabelo cacheado, liso. Então, assim, tem várias opções, vários leques, né, de oportunidade que tem no ramo no ramo estético cabeleireiro, que essas profissionais podem migrar, sabe? Eu vejo que tem uma oportunidade muito grande. Elas podem se desenvolver de outra maneira, não prejudicando a saúde delas e nem prejudicando a saúde das clientes. Então, eu vejo muito por esse ponto hoje, né? Eu falo assim, eu vejo depois que eu tive esse insight de começar a passar pela transição capilar, para passar por um processo de me ver com outro cabelo, né? Com outra textura de cabelo depois de 12 anos praticamente, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, meninas, que preserve a saúde de vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: até que ponto vale nossa estética em relação à nossa saúde? Eu vi diversos comentários na internet de meninas que não conseguem se ver como cacheadas ou acham que é muito trabalhoso passar por essa fase. Dizem que tem problema de autoestima, que não consegue se ver com cabelo cacheado, que se sente feia, que se sente inferior. Tem muitas que acham que parece que tá até suja, sabe? Então, eu vejo que essa questão da autoestima dessas meninas está muito ligada pelo que as pessoas vão ver delas.
né? Estão exteriorizando a imagem delas com a estética delas. E, gente, muitas meninas que passaram pela transição capilar que ficaram maravilhosas, os cabelos ficaram lindos, sabe? Deu uma vida pra menina, sabe? Pra aquela mulher. E eu acredito que todas nós temos esse valor para agregar. Eu acho que a gente nasce com aquele cabelo que combina com a gente. Por diversas vezes, né, quando eu tinha o cabelo alisado, as pessoas falavam: ah, eu gostava do seu cabelo, mas gostava do seu cabelo cacheado. Ah, por que você alisou? Né? Como se eu não tivesse aceitando o meu cabelo. Mas na verdade eu nunca tive um problema com o meu cabelo anterior. E na verdade eu alisei o cabelo não foi para fins pelos outros, né? Foi por mim, porque na época eu achei que era legal e podia achar que aquele negócio podia voltar e enfim, não volta, né? O cabelo vai ficar liso e vai continuar liso até cortar. Mas eu acredito que o potencial, né, a beleza sua, a sua felicidade tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro. Aquilo que você acha que as pessoas estão pensando de você. É lógico, né, que o cabelo cacheado a gente tem um tipo de finalização diferente, né, tem um tipo de cuidado diferente. Mas muitas meninas também que alisam o cabelo e não cuidam do cabelo, né? O cabelo vai ficando mirradinho, aí faz aquela pintura. E aí tem cabelo que fica parecendo um cabelo de Barbie velha. Aquela coisa. O meu cabelo, não sei, não deve estar dos mais bonitos do mundo, né? Porque além de estar caindo muito, eu parei de usar secador, então ele tá natural liso aqui, do jeito que vocês estão vendo. Só que, quando eu faço a progressiva, ele fica muito chapado. E eu nunca gostei desse chapado. Lá antes, bem atrás, quando a progressiva ainda ela não alisava de uma vez, eu gostava que o meu cabelo fazia umas ondas. E com o tempo, as progressivas, o método de alisamento, como foi fazendo o processo, agora o cabelo fica liso, liso. Então ele não tem um caimento, igual um cabelo liso, um liso normal, liso natural. Então isso também é algo que é negativo. E a gente também tem que passar por um processo de cuidado do nosso cabelo, senão vira uma vassoura, né? Fica ruim. Do mesmo jeito, a gente sai de uma escravidão, né? Que a gente acha que está numa escravidão para cair numa outra escravidão. Então, eu vejo muito assim por esse lado. O ponto principal aqui é estar com o cabelo que nós nascermos, né? Acredito que faz parte da nossa natureza. Eu acho que todo mundo combina com aquele cabelo que tem. E aí eu resolvi, então, passar pela transição e vejo que a transição vai ser uma nova Érica, né? Vou me ver diferente, porque eu vou cortar o cabelo, vai ficar muito curtinho, porque eu não quero ter duas texturas na cabeça e ter que ficar fazendo trança, e ter que fazer não sei o quê, e fazendo... Não. Então, se eu não quero mais liso, vou esperar crescer, vou até onde dá ali, cortar, nascer cacheado, ver se eu gosto dele curto, se eu quero ele mais comprido, e aí eu vou vendo o que vai acontecer. No máximo, o cabelo vai crescer. Então, se o cabelo vai crescer, e aí a gente segue a vida. A minha decisão de passar pela transição capilar é pela saúde mesmo, pela saúde respiratória, vai que acontece desse ácido glioxílico entrar na corrente sanguínea lá e dar uma reação renal, um problema renal ali no... Então,
prefiro não passar mais por isso. E aí, essa é a deixa. Então, vocês meninas que estão passando pela transição capilar, não desistam, porque nesse meio do caminho, eu tô falando isso porque eu até esses dias eu falei, ai, será que eu vou dar conta de passar pela transição capilar? Será que eu vou conseguir me ver de cabelo curto? Será que passei? Falei, ah, não, vou desistir. Eu falei assim, não, Érica, você tomou uma decisão, você não volta atrás. E a gente sabe, né, que a gente lida com a nossa imagem. Só que acredito que a gente pode ser muito bonita de cabelo curto, a gente pode ser muito bonita de cabelo cacheado, a gente pode ser muito bonita de cabelo liso, para quem tem cabelo liso natural. A gente pode ser bonita de qualquer jeito, entendeu? De qualquer forma. E, e tudo bem se você acha, se você não quer voltar com o seu cabelo cacheado, quer manter liso. Eu entendo que para muitas mulheres o liso vai ser prático, vai acordar e às vezes não vai precisar lavar o cabelo de manhã cedo, ou se tá um pouco atrasada, é só passa lá, escova, penteia e vai embora, entendeu? Eu entendo tudo isso. Para mim já deu, né? Eu acho que essa questão de alergia me pegou muito e aí foi o meu insight para tomar essa decisão de voltar a ter o cabelo natural. Então é isso, meninas. O meu processo de transição capilar é mais por questão da saúde. E eu também, às vezes, eu sonhava com o meu cabelo cacheado, então para mim vai ser legal me ver de novo com o cabelo cacheado. E nesse intervalo, procurando, vendo as finalizações de cabelo cacheado, vendo os tipos de produto, eu achei muito legal duas marcas assim que eu achei que os cabelos ficaram muito bem finalizados, assim, com cabelo cacheado. Foi aquela marca Arvensis e a Apse. São duas marcas que eu achei que os cabelos ficaram muito bonitos. Eu vou deixar eu vou deixar esses produtos no link na descrição. Caso você seja uma cacheada queira comprar, o link tá ali embaixo, tá joia? Então, durante a vida desse canal, vocês vão ver que o meu cabelo não vai ser mais esse. Em novembro vai ser outro cabelo, outro corte de cabelo. E aí lá, quando chegar o dia, eu faço um novo vídeo falando sobre. Tá joia? Muito obrigada por você que ficou até aqui. E é isso. Até mais.